Sabe, uma das coisas que eu mais ouço dentro do consultório é como chegar ao autoconhecimento. Então, recentemente, aí nós podemos colocar de mais ou menos 1 ano e meio para cá, uma das maiores demandas que eu tenho atendido é sobre o autoconhecimento. E aí eu decidi então gravar esse vídeo para poder explicar um pouquinho como que funciona um autoconhecimento eficaz e real. Tá? Por que eficaz e real? Porque muitas vezes as pessoas começam a ler livros de autoajuda aqui, livros de autoajuda ali, o que é muito bacana, é muito bonito, é muito interessante, mas aplicado na vida real, ele é pouco eficaz. Por quê? Porque são regras estruturadas que muitas vezes não condiz com a realidade do ser humano. Então eu vou explicar aqui hoje, tá? E se você passou em consulta comigo, você certamente vai ter acesso a esse vídeo. Se você não passou, não tem problema, porque faz parte de um projeto que eu estou começando agora de levar um pouquinho do meu conhecimento adiante. Tá? Então você vai entender como que é feita a estrutura da personalidade. E para isso, nós vamos começar desde já. Tá? Então, para a gente entender, a gente primeiro tem que saber o que nós iremos trabalhar, qual que será o objeto de estudo e análise dentro desse processo, que será a estrutura da personalidade. E o que é a estrutura da personalidade? São os degraus, tá? Então pensa numa escadinha, são os degraus. Isso aqui é uma escadinha muito feia, mas isso aqui é uma escadinha, tá? Para você construir uma personalidade que você tenha orgulho, que você possa olhar para ela e sentir que realmente você alcançou o seu ápice, que houve uma evolução, tá? E aí, para a gente começar esse processo, nós precisamos entender como que ela é formada. Então, a estrutura da personalidade, que eu vou trabalhar com você, ela vai ser dividida em 10 tópicos. Tá? E por que 10 tópicos? Porque nós vamos pegar desde a parte que vai ser a base, e essa base ela sempre vai vir dos níveis mais baixos, e quando eu digo baixo não leve para um lado negativo, tá? Mas baixos que convivem com a gente, que acompanham a nossa vida, até a parte mais elevada, que é onde nós precisamos buscar conhecimento, é onde nós vamos estar enfrentando situações nunca imaginadas antes, tá? Então vamos lá. Primeiro passo. Opa, apertei errado aqui. Primeiro passo para você ter uma estrutura da personalidade forte. Vamos lá. A gente tem que estar de acordo com a primeira, que é bonitinho aqui. Sentidos e instintos, tá? O que são sentidos? Pensa que os sentidos são a porta de entrada do mundo para a nossa alma, tá? Então aqui nos sentidos nós vamos estar falando de visão, aqui é um olhinho bem bonitinho, tá? Nós vamos estar falando de visão, nós vamos estar falando de audição, nós vamos estar falando de tato, desenhar uma mãozinha aqui, uma mãozinha. Nós vamos estar falando de olfato, que é meu nariz, tá um pouquinho estranho esse meu nariz aqui, tá? Isso aqui é o nariz. E nós vamos estar falando de paladar, isso aqui é uma língua. Por que é importante isso? Porque são ferramentas que o nosso corpo utiliza para poder entender a realidade. E aqui eu vou escrever realidade numa cor bem bonita, bem diferente, porque eu preciso que você grave isso, tá? Vou escrever bem grande aqui. Realidade. Tá? Fazendo uns risquinhos aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque a partir de agora você vai aprender a olhar para a realidade objetiva da vida, que é aquilo que a vida te apresenta, vai aprender a aceitar o que ela te traz e a partir disso você vai construir a mudança na sua realidade, tá? E por que isso aqui é importante? Porque toda vez que você conhece a realidade, você tem ferramentas para a evolução. Você consegue mudar, você consegue sair do ponto A ao ponto B.
Se você não entender a realidade que está ao seu redor, a sua vida vai estar presa, porque você vai viver uma vida de imaginação. E a imaginação, de uma maneira que não seja eficaz, ela vai destruir a sua vida, tá bom? Então vamos voltar aqui. Aí a segunda parte, tá? Além dos sentidos, nós precisamos entender o que são os instintos. Tá? O que são os instintos? Estou aprendendo a escrever isso daqui, então não leve a mal, mas eu estou aprendendo a escrever. O que são instintos? Os instintos são uma espécie de programas automáticos que nós temos instalados desde que nós nascemos para a sobrevivência. Então, se você pensar em um bebê, ele já nasce sabendo mamar. Se você olhar para o seu cachorrinho, ao menor sinal de perigo, ele apenas foge, tá? Se você passou muito tempo sem se alimentar, você tem fome, instinto de sobrevivência. Se você olha para uma pessoa que te gera interesse, te gera atração, você sente tesão, tá? Então, assim, os instintos nada mais são do que programas voltados para a nossa sobrevivência, tá? Dito isso, nós vamos para a segunda parte. E aqui começa a complicar um pouquinho. Por quê? Porque é exatamente nessa parte que nós vamos trabalhar agora que as pessoas acabam sofrendo demais. Que parte é essa, Juan? A parte que nós iremos trabalhar agora, nós vamos trabalhar dois aspectos importantes e elementares para a nossa vida, tá? Que são, número 2, emoções. E aqui começa a ter um problema. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde as emoções são tidas como o ápice para tomar decisões, tá? E emoção não pode ser base de decisão. E por que não pode ser base de decisão? Porque se você não sabe o motivo daquela emoção, você não conhece o terceiro ponto, que é muito importante, que são os seus pensamentos, tá? Se você não conhece seus pensamentos, obviamente suas decisões vão estar enviesadas. Então, o que eu estou te dizendo aqui? Estou te dizendo que a partir de agora, nós vamos ter que olhar para as emoções atrelada com os pensamentos e entender como elas se formam. Tá? Formam. E aqui é bem bacana porque tem um processo que eu gosto de utilizar muito e certamente em algum momento vou trazer isso gravado para vocês, que são as 5 partes da emoção. Por quê? Porque atualmente as pessoas olham a emoção como uma entidade que aparece de uma hora para outra, como se fosse mais, faz puff, apareceu a emoção, estou triste, estou chateado, estou zangado. As pessoas acreditam que a emoção ela veio do nada ou não faz sentido, né? E a partir daí elas começam a viver de acordo com aquela emoção. Só que toda emoção ela é dividida em 5 partes, coisa que explicarei para vocês mais adiante. E a partir do momento que você entende essas 5 partes, e o pensamento é uma delas, tá? Uma dessas 5 partes é o pensamento, você vai entender o motivo dela ter aparecido. Entretanto, não significa que o motivo dela ter aparecido, ela é real, tá? Então nós vamos entender essas partes. Após isso, nós temos que ir para inteligência e razão. E aqui nós já fazemos o primeiro recorte. Tudo isso que eu trouxe para vocês acima é a base da personalidade. Perfeito, base da personalidade. Após você passar pela base, então pensa que aqui você acabou de sair do saguão, você acabou de entrar, na verdade, você acabou de entrar no saguão do prédio da sua vida. Aí começa a deixar um pouquinho mais complicado o jogo. Por quê? Porque a parte que eu vou trazer para vocês, muitas pessoas acreditam que é o ápice da maturidade. E na verdade não é. É o começo do intermédio
da nossa vida, que vai ser número 4 aqui, bonitinho para ficar legal. Quarto que vai ser inteligência. Eu prometo para vocês que eu vou aprender a escrever nisso daqui e vai ficar mais bonitinho do que está aparecendo. E razão. Tá? Inteligência e razão. O que é inteligência? A inteligência nada mais é do que a capacidade de aprender, adaptar, e aqui é uma palavra importante porque a gente vai voltar lá para cima da realidade que eu falei para vocês, e resolver problemas, tá? E por que resolver problemas? Porque a equação é simples. Quanto mais problemas você resolve, mais forte você fica, mais maduro você fica, melhor e mais simples, não confunda simples com fácil, se torna a sua vida, tá? E a razão, o que é a razão? A razão nada mais é do que a faculdade de analisar, tá? Analisar, julgar e tomar decisões com lógica. Mas para você tomar decisões com lógica, o que nós precisamos? Nós precisamos voltar aqui para cima, tá? E vir... Opa! Voltou um pouquinho aqui, ó. Nós vamos voltar aqui para cima e olhar para o pensamento. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque tudo isso daqui que eu vou mostrar, as 10 faculdades, pensa que vai ser um ciclo, que ela vai se autoligando e fazendo a sua vida caminhar, sua vida desenvolver, evoluir, tá bom? Então assim, a gente vai ter que começar a olhar para a inteligência e para a razão. Após olhar para a inteligência e para a razão, nós vamos para o quinto ponto, que é ganhar consciência. O que é a consciência, meu caro? Consciência, eu vou falar que eu chamo que é a luz da alma. É o eu que observa, é o eu que sabe o que sente, que pensa, ele sabe exatamente o que faz. É o que vai diferenciar o ser humano de um animal, tá? Então assim, um animal, ele tem instintos, mas o animal não é consciente. O animal não vai parar, não vai pensar, não vai analisar, ele vai viver de acordo com os instintos dele. Na consciência é o momento em que você pensa, por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero isso? Por qual razão? Viu como a gente faz essa ligação? Por qual razão eu estou tomando esse caminho? Tá? A consciência é como se fosse a centelha divina que habita dentro do nosso ser. Sem ela, nós não vamos evoluir. Tá? E olha aqui, eu ainda estou falando da parte intermediária. Não evolui sem consciência. Qual que é o problema? E aqui, ó, é onde muito de vocês, tá? E eu vou falar isso porque acontece bastante, desiste da terapia, tá? Por quê? Porque o tornar-se consciente é uma das partes mais difíceis para o ser humano. E por que é uma das partes mais difíceis para o ser humano? Porque é quando você percebe que boa parte dos problemas que você tem, a responsabilidade é de quem? É sua. Não é da mamãe. Não é do papai, do chefe mau, da inveja. Eu ouço muito isso, da inveja. Mas tá? Boa parte dessa consciência você vai adquirir, mas é da falta de ferramentas sua. Ou seja, não é uma culpa sua, mas é uma inabilidade que ela não foi criada, não foi desenvolvida. Com isso você não teve as ferramentas necessárias. Com isso você começou a criticar o mundo porque você não sabia o que estava acontecendo. E de repente você vem para a terapia, você ganha consciência de que a culpa é de quem? É sua, tá? E aí,
Qual que é o bom disso? Porque quando você descobre que a responsabilidade do que está acontecendo é sua, o que acontece é exatamente quando você pode mudar. Por quê? Porque você vai desenvolver as ferramentas, tá? Se a gente for olhar e analisar, e eu falo isso muito em sessão, o que a ansiedade é? O que a ansiedade é? A ansiedade é um pensamento, tá? A gente tá falando do transtorno de ansiedade, tá? Então vamos falar dos transtornos de ansiedade. Então eu vou colocar aqui o transtorno, tá? Vai ficar mais fácil. Transtorno de ansiedade é nada mais é do que uma falta de confiança nas suas ferramentas. Tá? O que você faz? Você olha para o instrumental que você tem, que você possui, e você olha para assim, esse instrumental não vai dar conta. Esse emprego que eu tenho não vai dar conta de criar meus filhos. A gente começa a ter medo. A maneira que eu falo, que eu me comporto, que eu me comunico com o outro não é suficiente para fazer uma palestra, tá? Então assim, percebe, toda vez que você sentir uma falta de confiança nas ferramentas que você possui, aparece o mal do século, que é a ansiedade. O que a ansiedade é? E você pode começar a analisar. É um medo do futuro. É o medo de você enlouquecer. É o medo de você ficar pobre. É o medo de você não ter condições para lidar com o que vai vir. E esse medo significa que você não tem as ferramentas necessárias, tá? E é aí que a gente precisa começar. Não, vou colocar aqui ferramentas necessárias, tá? E aí a gente vai começar a desenvolver tudo isso, tá bom? E depois que a gente ganhou consciência, nós precisamos de uma parte que ela é dificílima, e vocês confundem ela. Não só vocês, tá? Em algum momento eu também confundi, muitas pessoas acabam confundindo ela, que é nada mais do que a famigerada força de vontade. Juan, eu acordei de manhã e não estou com vontade de sair da cama. Eu estava fazendo algo e não tive vontade de continuar. Eu não tenho vontade de ir para academia. E o que é a vontade? Tá? A vontade é o motor que move a nossa alma. A vontade é o poder de direcionar os seus atos para um objetivo. Objetivo esse, tá? Que ele só vem através da consciência. A consciência aqui em cima, vocês vão entender. Tá? Então vocês precisam evoluir da consciência para a vontade. Por quê? Porque para você chegar lá, você precisa ter um objetivo. Tá? Só que se você não ganhou consciência, você não aprendeu a olhar para os seus instintos, você não aprendeu a olhar para as suas emoções, você não aprendeu a olhar para os seus pensamentos, não é falta de vontade que você tem. Você apenas iniciou uma tarefa dentro da empolgação. E aí, exatamente, a empolgação é um sentimento. Tá lá pra cima. É um sentimento. E todo sentimento, todo ele, tristeza, alegria, chateação, raiva, todos eles começam, atingem o pico, caem e desaparecem. Todos os sentimentos. E aí o que acontece? Você confundiu a sua vontade, tá aqui a vontadezinha, você confundiu ela com a empolgação. Quando você a perdeu, porque ela caiu, igual mostra o gráficozinho aqui, ó. Quando ela caiu e você a perdeu, você fala o quê? Eu não tenho força de vontade. Não, porque você não estava falando de vontade, você estava falando de empolgação. A vontade, você precisa ter algo para que leve você para um objetivo. É onde você vai empurrar o seu caminho buscando a solução, tá? Viktor Frankl, que foi um psicólogo fantástico, psicólogo não, psiquiatra, mas ele tem uma linha psicológica, ele tem uma fala que é essencial, que ele fala assim, a essência do homem
é a sua liberdade de escolher o próprio caminho, mesmo diante do próprio sofrimento. E por que ele fala isso? Porque a vontade, quando existe um objetivo, não importa o que aconteça, ela realiza. Então, por isso tem aquela velha frase assim, tá com medo, vai com dor mesmo. Porque a vontade, quando ela é real, ela vai e realiza. E aí, a vontade, quando ela está sendo real, força de vontade aqui, ela cria o próximo tópico, que é a sétima estrutura, que é a disciplina. Tá? Aqui que está o problema. Eu vejo muito mesmo, e ouço também nas sessões de terapia as pessoas falando assim: Juan, eu pratiquei durante 21 dias determinada ação e não consegui desenvolver a disciplina. Tá? E aqui vai ser N fatores que vão levar a isso. Primeiro, a disciplina tem que desenvolver, é a evolução. Tá? Evolução dos tópicos anteriores, tá? A disciplina tem fator biológico, tá? Que são neurônios. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para ficar mais fácil. São neurônios, tá? E um fator importante, prática. Então, assim, para disciplina acontecer, nós temos que ter todos esses aspectos acontecendo ao mesmo tempo. Qual que é o problema? Nós começamos a acreditar em falas fantasiosas de que é necessário 21 dias para mudar a sua vida e ter disciplina. E sinto te informar, tá muito errada essa informação, tá? Então tome muito cuidado com o que você vê aí. Às vezes é só uma pessoa querendo ganhar muito dinheiro de você. E o que é disciplina? A disciplina nada mais é do que a capacidade de você dizer não, tá? Dizer não para o quê, Juan? Você vai dizer não para o prazer imediato. Você vai dizer não para as situações cômodas, tá? E aqui é uma parte importante. Às vezes as pessoas elas começam a falar sobre zona de conforto, e eu sempre aviso: se você encontrou a sua zona de conforto, fica lá, porque lá é o lugar onde todos nós queremos chegar. Você tem que tomar cuidado com a zona de acomodação. Onde é essa zona de acomodação? A zona de acomodação nada mais é do que o lugar onde você sabe que você precisa agir, é o lugar que você sabe que você precisa mudar, você já viu as situações que não estão saindo do jeito que você gostaria e simplesmente você não vai, tá? Aqui, muitas vezes, é onde mora a nossa querida, tá? Vou colocar aqui bem grande para ficar melhor aqui. A nossa querida procrastinação, tá? Ela mora muitas vezes na zona de acomodação. Quando não tá ali, ela tá morando, sabe aonde? No perfeccionismo, tá? Então assim, eu sou perfeccionista. Não, você pode estar acomodado, você pode estar com medo e o medo faz você ficar procrastinando, tá? O perfeccionismo ele faz muito disso. E você pode simplesmente não saber fazer. É muito normal, tá? Pessoas que se dizem perfeccionistas não saber fazer a tarefa, tá? Tarefa. E aí ficam contando essas mentiras para elas mesmas, tá? Mentiras.
e que são perfeccionistas. Mas a verdade é que ela está sofrendo com todas essas outras partes aqui, tá bom? Então, sim, recapitulando, a disciplina é a capacidade de você dizer não para o prazer imediato, tá? E dizer sim para o que é certo. É a força que vai transformar a sua intenção em intenção, tá? Em intenção, em realidade. Lembra que eu falei da realidade lá em cima? Percebe como ela vai acompanhando todo esse processo, e se você ignorar ela lá em cima, você nunca vai ter a disciplina, você nunca vai ter a motivação. Por quê? Porque o lado essencial da vida, que aqui está a realidade, que é a parte essencial da vida, você acabou deixando ela de lado. Você está vivendo num mundo onde ele não existe. E se não existe, nós não vamos ter resultados concretos diante daquilo ali. Tá bom? Então, assim, o que nós vamos fazer? Tá? Continuando aqui, nós vamos agora desenvolver o quê? A religião, próximo aspecto da nossa vida. Religião. Ah, vai vir com aquela conversinha. Vamos anotar aqui, tá? Para ficar aqui. Oitavo. Religião. Tá? O que é a religião? A religião é um sistema simbólico. Eu vou anotar essa palavra aqui para ficar bem bonito. Eu vou até aumentar aqui para ficar bem forte dentro da mente de vocês, tá? A religião é o sistema simbólico, vamos lá, simbólico, tá? E prático que conecta o homem ao sagrado, que conecta o homem a Deus, tá? E por que eu tô falando? É importante nós começarmos a ter doutrinas, rituais, dogmas. É a estrutura da fé, tá? Estrutura da fé. A religião, ela é importante por quê? Porque vai ser através dessas doutrinas, regras, que nós vamos desenvolver, tá? Já vai estar um pouco desenvolvido aqui em cima a nossa querida disciplina. Cadê a nossa disciplininha aqui, ó? Ela tá aqui em cima. Aqui. Vai desenvolver a nossa disciplina para a gente poder ter contato com o sagrado, tá? Sagrado Deus. Tá? Então, assim, nós vamos precisar da religião para poder estruturar as nossas experiências. Por quê? Porque uma experiência sem referência não nos leva a lugar nenhum. Não faz nós distinguirmos o que é correto e o que não é. Tá bom? Então é importante isso. E depois nós vamos para o nono ponto, que será nada mais do que a nossa 9, vamos colocar aqui 9, espiritualidade. Porque a espiritualidade só é possível a partir da experiência íntima com Deus, independente da doutrina. É quando você sente que a vida tem um sentido maior. É como se fosse uma conversa da sua alma com Deus, mesmo que você ainda não saiba como chamá-lo. Só que, para nós chegarmos lá, nós precisamos do aspecto anterior, que é a religião. Por quê? Porque a religião vai nos dar o caminho. Não estou falando que a gente tem que ser cegamente conduzidos por ela, mas a religião vai nos dar o caminho, tá bom? E depois, por último, que é o último aspecto da nossa personalidade, e eu vou te falar uma coisa, a maioria das pessoas não consegue nem chegar nessas partes anteriores de uma forma estruturada. Elas apenas vão passando e vão vivendo e vão acontecendo sem nem entender. E esse emaranhado desses aspectos levam ela a um lugar de dor, de sofrimento. Por quê? Porque ali mora o caos. E dentro do caos, nada sobrevive, tá? Nada sobrevive. Nós precisamos da ordem, tá? Uma coisa que eu gosto de comentar muito com todo mundo, antes eu partir aqui para o 10º, vou apagar aqui para poder explicar isso para vocês, tá? Uma coisa que eu gosto muito, mas muito mesmo de comentar é sobre o Jardim Botânico de Curitiba.
Se você já foi até lá, você conhece. Se você não foi, possivelmente você acabou vendo ele em fotos. E dá para perceber que é um lugar que ele é muito bem cuidado, né? Então, assim, plantas e flores estão cortadas simetricamente. É um lugar limpo, é um lugar que tem aquela estrutura da estufa que é muito bonito. Se você entrar lá, está organizado. Tem todo um procedimento. Dentro dali, e ali vamos chamar aqui o Jardim Botânico, tá? Jardim Botânico é a ordem, tá? Então assim, dentro do Jardim Botânico é a ordem. E lá você consegue ter clareza das coisas. Então você consegue ver uma planta que é vermelha, uma flor que é vermelha, você consegue ver uma flor que é amarela, você consegue ver uma flor que é lilás. Você bate o olho, você tem clareza, você entende, você tem a concepção daquele lugar, traz uma tranquilidade para você e você consegue ter um estado de relaxamento. O problema, tá? E pensa que o Jardim Botânico é a ordem. O problema é o caos. E o que eu chamo de caos? Terreno abandonado. No terreno abandonado, o que tem lá? Mato sem cortar. Pode ter bichos peçonhentos. Nem sei se peçonhentos é com cecília. Acredito que seja, tá? Então assim, podem ter bichos peçonhentos. Se não for, sinto muito, escrevi errado. Da próxima vez eu aprendo melhor sobre a palavra e falo para vocês. Bichos peçonhentos. E o principal, medo. Tá? Por que medo? Porque você não entra no terreno abandonado sem ter receio de que algo aconteça. Tá? Se você for uma pessoa que tem fobia específica, que são fobias de animais, o que acontece? Vai gerar ansiedade. Tá? Por quê? Porque você não sabe o que tem lá. Ansiedade. Se você não sabe o que tem lá, pode ter qualquer coisa. E aí o seu cérebro não vai ter clareza. Se ele não tiver clareza, tá aqui, ó. Ele não vai ter clareza. Se ele não tiver clareza, ele vai gerar 1000 hipóteses, tá? 1000 coisas que podem acontecer. O seu corpo vai entrar no instinto de sobrevivência. E vai fazer o quê? Vai recuar. E como ele aprende a recuar fisicamente falando? Fisicamente falando, vai ter todos os sintomas físicos da ansiedade. Tá? Então, percebe como é uma situação que, se falta todo esse processo, é muito fácil a gente cair no caos, é muito fácil a gente cair no terreno abandonado da nossa vida e viver com vários sintomas, várias situações, porque nós não sabemos o que está acontecendo. Então, nós precisamos estruturar a nossa vida para isso, para poder entender. Tá? E é exatamente isso que eu vou ensinar a vocês. Eu vou dar o passo a passo para você aplicar dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades, do que você pode fazer, do que você não pode fazer, para você aprender a atuar no mundo em relação àquilo ali e evoluir para talvez, e aqui é uma coisa muito difícil, nós chegarmos no 10º item, que é a transcendência. Transcendência. E aqui, meus caros, aqui é o oásis da nossa vida. É o Éden. É o jardim prometido. Por quê? Porque a nossa transcendência... Nossa, gaguejei, né? Porque a nossa transcendência é ir além do ego, além da matéria, além da nossa própria vida. Tá? E aqui, percebe como isso é extremamente difícil, porque a gente nasceu condicionado a pensar na nossa vida. É o impulso de superar o limite, o chamado para algo que seja maior do que eu. É o que vai arrancar você da mediocridade. Aí a questão é, muitos não querem ser comparados à mediocridade, tá? Mediocridade, lembra que é o homem médio. Mas quantos estão dispostos
a passar por todo esse processo de desenvolvimento, de autocrítica, de olhar para os momentos onde não tem clareza das coisas, de ir lá e fazer o que precisa ser feito, voltando lá para a disciplina. Quem tem essa força interior para sair da mediocridade e se tornar um herói? Quem tem? Muitas poucas pessoas. E por que isso acontece? E eu vou trazendo um exemplo aqui. Certa vez eu estava conversando com uma paciente e aí ela falou que a pessoa, a referência dela era a Joana d'Arc. E eu achei muito bacana. A história de Joana d'Arc é fantástica. E aí ela virou para mim e falou assim: eu queria ter a coragem de Joana d'Arc. E aí eu perguntei para ela: você acredita que Joana d'Arc sabia tudo que ela ia sofrer? E a resposta claramente não. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes quem se torna o herói não sabe do ponto final. Ele simplesmente tem objetivos maiores que ele. E esses objetivos fazem ele trilhar passo a passo do que precisa ser feito. E quando chega no final, a história está contada. Porque provavelmente, se você chegasse para Joana d'Arc e contasse para ela que começou toda a sua trajetória, o quanto ela ia sofrer, o fim trágico que ela ia ter, é muito possível, não podemos afirmar, de que ela não seguisse esse caminho. Mas por que ela não seguiria esse caminho? Possivelmente. Por quê? Porque por mais que a centelha estivesse dentro dela, a Joana nova não tinha a força de caráter, não tinha a estrutura de personalidade que foram criadas ao longo desse processo todo que eu acabei de explicar para você, para chegar até o fim e perceber que o que ela fez foi muito maior do que ela mesma. Por isso, ela se entregou à causa. Se você pega uma pessoa que está no início e fala para ela: olha, você vai chegar a tal lugar, você quer ir? Provavelmente ela vai falar que sim. Só que, quando você começar a entregar para ela tudo o que ela vai passar, sem ter a força necessária para enfrentar aquilo, ela desiste. Tá? Então aí o que acontece? Nós precisamos estruturar todos esses 10 tópicos, essa estrutura, para poder ter uma força de caráter, poder criar a nossa personalidade. E aí sim, nós vamos ter o autoconhecimento. Tá? E é esse projeto que eu quero fazer. É isso que eu vou explicar. Cada tópico desse eu vou fazer conteúdos explicando sobre isso, explicando aonde se encaixa as linhas psicológicas, quais exercícios nós podemos fazer para poder encarar isso, onde nós começamos a mexer. Nós vamos começar a mexer primeiro na base, que nós vamos entender os instintos, pensamentos, emoções, sensações, as 5 partes das emoções que eu falei para você, para que no final desse processo você saiba exatamente quem você é, a partir da sua vida, da sua realidade e da estrutura que você deseja. O referencial no final vai ser a pessoa que começou com a pessoa que chegou no final. Então vai ser o Juan do início com o Juan do final. Esse vai ser o nosso referencial. E aí você vai perceber quanta coisa bacana dá para evoluir. Tá bom? Então assim, por enquanto é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Eu não sei fazer isso, primeira vez que eu estou fazendo, então vou estar aprendendo também. Mas o que importa é que nós começamos. E agora a gente vai até o final. A gente se vê lá.